gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar mais uma aula, mais um conteúdo, e a aula de hoje vai ser sobre os estados físicos da matéria. Aqui nós temos representados três estados físicos. O estado sólido, ele tem volume e forma definidos. Por exemplo, um cubo de gelo. Você tira um cubo de gelo da sua forminha lá do congelador e você coloca num copo. O cubo de gelo continua num formato de um cubo. Então, ele tem ali uma forma fixa, definida. Já o estado líquido vai ter um volume fixo, mas uma forma variada. Se você pega a água e retira de uma jarra e transfere para um copo, ela vai adquirir o formato daquele copo. A mesma coisa acontece quando você pega a água e derrama na sua forminha de gelo. Ela vai adquirir o formato daqueles, dos espaços ali do cubinho de gelo, para ser formado o cubinho de gelo. Então, o estado líquido vai ter uma forma variada, vai adquirir o formato do recipiente onde ele estiver. Já o estado gasoso não tem nenhuma forma, nenhum volume definido, fixos. O estado gasoso vai ocupar o volume que tiver disponível. Ele vai se expandir e ocupar todo o volume do recipiente onde esse gás estiver confinado. Nós temos aqui representadas também as passagens de um estado físico para outro. Então, nós temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A solidificação, que é o contrário, né? A passagem do estado líquido para o estado sólido. A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E essa vaporização pode acontecer de duas maneiras, através da evaporação e da ebulição. O que é a evaporação? A evaporação ela vai ocorrer a qualquer temperatura e esse processo se dá de maneira mais lenta. Por exemplo, quando a gente coloca no varal as roupas úmidas, as roupas molhadas no varal. Aquelas roupas elas vão secar lentamente, ou seja, a água que está contida ali vão passar para o estado de vapor de forma lenta e a sua roupa, obviamente, vai secar no varal, né? Então, a esse processo de vaporização, nós damos o nome de evaporação. Agora, a ebulição ocorre quando a gente fornece calor. Ela vai ocorrer a uma determinada temperatura, característica de cada líquido, chamada temperatura de ebulição. É quando, por exemplo, a gente põe uma água para ferver, né? A gente põe a água na panela, acende o fogo, e aí quando aquela água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, começa a ocorrer a passagem daquela água para o estado de vapor. Isso através da ebulição. Nós temos também a condensação, que é o contrário, né? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo de condensação no nosso dia a dia é quando a gente está fervendo água numa panela, por exemplo, e essa panela está tampada. Aquela água no estado de vapor atinge a superfície um pouco mais fria da tampa da panela e resfriando, ela retorna para o estado líquido. Então, formam aquelas gotículas na tampa da panela, né? Que quando a gente levanta assim a tampa e escorre uma aguinha, né? É um exemplo de condensação ali no nosso dia a dia. E temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo disso são aquelas bolinhas, né, de naftalina, que antigamente, né, a gente colocava dentro dos armários. A gente não, né? Nossos avós colocavam dentro dos armários, né, para não dar barata. Então, aquelas bolinhas de naftalina, acontece isso, né? Ela passa do estado sólido para o estado de vapor direto, sem passar pelo estado líquido. Então, ali está ocorrendo a sublimação. Uma coisa que é importante a gente saber é que a passagem de um estado físico a outro vai sempre ocorrer a uma temperatura definida para cada substância. As temperaturas de fusão e ebulição, elas são características específicas de cada substância. Nenhuma substância pura
tem a sua temperatura de fusão e ebulição igual à de outra. Então, muitas vezes, essa informação da temperatura de fusão e temperatura de ebulição de uma substância pode ser utilizada na identificação, por exemplo, de substâncias desconhecidas. Aqui nós temos exemplos de fusão de diferentes substâncias. A primeira aqui, ó, o ferro, que se funde numa temperatura de 1538 graus Celsius. A fusão da água, aqui, ó, o cubo de gelo derretendo, né, ocorre a 0 graus Celsius. E aqui nós temos a fusão da sacarose, do açúcar comum, né, numa panela, que ocorre a 185 graus Celsius. Aqui nós ilustramos para vocês a vaporização da água através da ebulição, aqui a 100 graus Celsius. O exemplo que eu citei anteriormente da condensação, não sei se dá para ver direitinho, aqui tem uma gotinha de água caindo, né? Proveniente do vapor que atingiu a superfície mais fria da tampa da panela, né? E aí se formou, aqui ó, tá vendo? Várias gotículas formadas e aqui ampliada essa gotícula caindo. Aqui exemplos de sublimação, a naftalina, conforme eu citei anteriormente para vocês. E aqui um outro exemplo é o gelo seco. É o dióxido de carbono, que tem uma temperatura de congelamento de menos 78 graus Celsius. E aí a temperatura ambiente, ele passa direto para o estado de gás, sem passar pelo estado líquido. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos aspectos submicroscópicos de cada estado físico. Cada estado físico possui características submicroscópicas que o diferenciam dos outros. No estado sólido, por exemplo, as partículas que formam as substâncias encontram-se aglomeradas. Elas interagem entre si e possuem pouco movimento vibratório. À medida que a gente fornece calor, esse grau de agitação das partículas vai aumentando e elas vão ficando mais espaçadas, até que a gente atinge o estado líquido. No estado líquido, as partículas possuem uma maior mobilidade devido à maior energia cinética que elas adquiriram por conta desse fornecimento de calor. Elas ainda interagem entre si, menos que no sólido, pois as partículas vão estar um pouquinho mais afastadas, mas ainda interagem entre si. Conforme a gente continua a fornecer calor, elevamos mais ainda a energia cinética das partículas e o seu grau de agitação. Quando a gente atinge o estado gasoso, as partículas vão estar bastante afastadas em um movimento constante e desordenado. Pense em um dia de verão que faça bastante calor e a gente esteja dentro de uma sala de aula, sem ar-condicionado, sem ventilador. O calor vai nos deixar mais agitados, a gente vai ficar inquieto, se abanando, se movimentando. Então, é mais ou menos isso que acontece com as partículas de uma substância à medida que a gente fornece calor. Trouxe aqui uma simulação para ilustrar esses aspectos submicroscópicos que a gente acabou de ver. Nós temos aqui, ó, moléculas de água representadas, elas estão no estado sólido. A água aqui está no estado sólido. Repare aqui a temperatura de menos 127 graus Celsius. Isso indica que a água está no estado sólido. E aí, à medida que a gente aquece, repare na temperatura subindo, conforme eu estou aquecendo. E à medida que a gente aquece, o que a gente está observando? Um grau de vibração maior entre essas moléculas de água. Elas vão vibrando cada vez mais, porque a gente está elevando a energia cinética delas com esse fornecimento de calor, né, com o aumento da temperatura. E aqui, ó, ela já atingiu a temperatura de 180 graus Celsius. O que isso indica? Que agora a gente tem a água no estado de vapor. Então, aqui, ó, a gente observa um alto grau de agitação dessas moléculas de água, um afastamento bem maior dessas moléculas também, conforme a gente acabou de ver. Aqui, ó, no neônio, e a gente observa acontecer o mesmo processo. Neônio no estado sólido, as partículas aqui bem juntinhas, com um pequeno movimento vibratório, e à medida que a gente fornece calor, a temperatura vai se elevando, esse movimento vibratório aumenta e as partículas vão ficando mais espaçadas.
até que a gente vai atingir, né, o estado de gás, e aí a gente vai ter um movimento vibratório bem maior e as partículas cada vez mais espaçadas. Um exemplo aqui para vocês, ó, oxigênio. Cliquei aqui no oxigênio. Então, nós temos aqui representado uma porção, né, de oxigênio, moléculas de oxigênio no estado sólido. Repare de novo, né, elas estão bem juntinhas, com um pequeno movimento vibratório, e à medida que a gente fornece calor, a temperatura vai aumentando, eu vou elevando o grau de agitação das moléculas de oxigênio, né, das partículas aqui que compõem essa substância, e elas vão ficando cada vez mais espaçadas, adquirindo um movimento cada vez mais, né, aleatório, até que a gente vai atingir o estado de gás. Então, de novo aqui para vocês verem, ó, oxigênio, temos oxigênio, sólido, estado sólido, líquido e gás. Agora vamos voltar aqui para o neônio. Está no estado de gás, agora no estado líquido e agora no estado sólido. Mais uma vez a água no estado sólido, no estado líquido e no estado de gás. Agora nós vamos dar uma olhadinha no diagrama de mudanças de estado físico de uma substância pura. Esse é um típico diagrama de mudança de estado físico de substâncias puras. Nós temos aqui em um eixo a temperatura e em outro eixo o tempo. Nós vamos observar agora que informações esse tipo de gráfico pode trazer para a gente. Inicialmente, nós temos aqui uma substância no estado sólido. Essa substância no estado sólido, ela está a uma determinada temperatura. À medida que o tempo passa, essa temperatura vai subindo. E ela sobe até que se atinge a temperatura de fusão. Bem aqui onde está escrito, ó, ponto de fusão. Então, aqui, a substância atingiu a temperatura de fusão. Durante a fusão, o que começa a acontecer? Essa substância que está no estado sólido começa a passar para o estado líquido. Esse patamar reto aqui, ele indica que durante esse período de fusão, ou seja, durante esse tempo em que a substância está passando do estado sólido para o estado líquido, a temperatura ela para de subir e se mantém constante. Observe que durante todo o período da fusão, a temperatura ela se mantém aqui, ó, constante, ela não sobe, ela se mantém constante. Então, desde aqui, do início da fusão até que se termine a fusão, bem aqui nesse ponto, a temperatura ela não sobe, ela se mantém constante. E uma coisa que acontece durante o período da fusão é que nós temos coexistindo o sólido e o líquido. Imagina que você tirou um cubo de gelo do congelador e colocou em cima da sua pia. Aquele gelo, né, aquela água no estado sólido, vai começar a receber calor do ambiente e vai começar a passar para o estado líquido. Até que todo o gelo se transforme em líquido, você vai ter ali coexistindo, você vai ter ao mesmo tempo a água no estado sólido e a água no estado líquido, correto? Então é isso que acontece. Durante a fusão, eu tenho sempre coexistindo os dois estados físicos, o sólido e o líquido. Quando a fusão se completa, ou seja, quando todo o sólido se transformou em líquido, o que acontece? A temperatura ela volta a subir. Repare que aqui, ó, eu tenho apenas o estado líquido. E aí, se aquela substância continua recebendo calor, a temperatura volta a subir. E a temperatura sobe, 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 até que se atinge a temperatura de ebulição, bem aqui nesse ponto que eu circulei para vocês.
Na temperatura de ebulição, o que acontece? O líquido começa a virar gás. E aí eu tenho o meu ponto de ebulição. Durante a ebulição, acontece a mesma coisa que durante a fusão. A minha temperatura para de subir. Repare que eu tenho outro patamar aqui. E esse patamar indica que a temperatura ela se mantém constante durante todo o período da ebulição. Então, durante todo o período da ebulição, a temperatura ela se mantém a mesma, ela se mantém fixa. O tempo continua transcorrendo, tá vendo? À medida que o tempo vai passando, a temperatura se mantém. Até que a ebulição se complete e todo o líquido se torne gás. E aí, a mesma coisa lá da fusão. Durante o processo de ebulição, eu tenho ali coexistindo o líquido e o gás, até que todo o líquido se transforme em gás. Quando todo o líquido se transforma em gás, bem aqui nesse ponto, o que acontece? Pronto, a minha temperatura, se a minha substância continua recebendo calor, a minha temperatura volta a subir, correto? Aqui nós temos o diagrama de mudanças de estado físico de uma mistura. Ele é bem semelhante ao anterior, né, de uma substância pura, porém, a diferença entre eles é que durante as transições de fase, ou seja, durante as mudanças de estado físico, a temperatura ela continua a subir. Ela não é constante como para as substâncias puras. Observe que aqui nesse gráfico, quando eu tenho dois estados físicos coexistindo, aqui, por exemplo, ó, estado sólido e estado líquido coexistindo, significa que aqui está ocorrendo a fusão, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Repare que eu não tenho mais um patamar indicando que a temperatura se mantém constante. Não, a minha temperatura ela continua a subir mesmo durante a mudança de estado físico. Aqui, quando eu tenho líquido e gás coexistindo, ou seja, quando eu tenho a ebulição, acontece a mesma coisa. Observe que durante o transcorrer do tempo, a minha temperatura ela continua subindo. Ela não permanece constante como no gráfico anterior. Ou seja, o gráfico ele não mostra mais aqueles dois patamares que a gente tinha anteriormente. A gente tem uma inclinação aqui, no lugar daqueles patamares, a gente tem uma inclinação, demonstrando que a temperatura continua a subir, mesmo durante as transições de fase. Então, se nós aquecermos uma amostra de mistura, como por exemplo, de água e açúcar, nós veremos que a temperatura irá variar mesmo durante a fusão e durante a ebulição. Aqui nós temos dois casos especiais de misturas. Essas misturas elas vão se comportar como substâncias puras em uma das duas transições de fase. Nós temos aqui a mistura eutética. A mistura eutética ela vai se comportar como uma substância pura durante a fusão. Ou seja, durante a fusão, apenas durante a fusão, a gente vai observar aquele patamar que indica que a temperatura de fusão se mantém constante durante todo o processo de fusão. Um exemplo de mistura desse tipo é a mistura de água e sal de cozinha. O cloreto de sódio, tá? Aqui desse outro lado, nós temos a mistura azeotrópica. Misturas desse tipo vão se comportar como substâncias puras durante a ebulição. Então, o que a gente vai observar no gráfico? Durante a ebulição, e somente durante a ebulição, a temperatura vai se manter constante durante todo o processo de ebulição, ou seja, durante todo o período em que eu tenho o líquido se transformando em vapor. E aí o gráfico vai apresentar um patamar durante a ebulição. Um exemplo de mistura desse tipo
é o etanol 96%, que é uma mistura de etanol e água, né? Onde eu tenho 96% de etanol e 4% de água. Então, essa mistura vai se comportar desse jeito, e a gente chama de mistura azeotrópica. Então, sobre esse assunto era isso que a gente tinha para falar. Assistam o próximo vídeo, onde eu trago para vocês um exemplo de exercício, onde a gente aplica esse conteúdo que a gente acabou de estudar, e façam também a lista de exercício que já já vai ser disponibilizada para vocês lá no Google Sala de Aula. E depois acessem a nossa próxima aula, que será sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos.